Oi, gente, boa noite, boa tarde. Não sei qual é o horário que tu vai assistir. O dia 54 do livro Milagre da Gratidão, de Márcia Luz. Então vamos lá. Estou fazendo umas experiências de deixar gravado para vocês. Eu espero que vocês estejam fazendo bem certinho. Eu vou ficar olhando os comentários e os feedbacks de vocês depois, tá? Vamos lá então. No dia 54, da página 130, para quem tem o livro, só baixar um pouquinho o volume aqui. Aqui a Márcia Luz fala sobre a energia elétrica, para nós agradecermos a energia elétrica. E olha, gente, de verdade, se eu desligasse tudo aqui agora, ou se não existisse a energia elétrica, talvez agora eu não estaria chegando na casa de vocês e vocês estariam me assistindo, não é? Então, bora lá começar por isso, tá? Que hoje vocês só estão me ouvindo, me vendo aqui porque ela existe. E aqui ela começa dizendo assim, ó, a eletricidade é uma das maravilhas da vida moderna. Ela nos proporciona iluminação, conforto e agilidade. No entanto, estamos tão acostumados aos prazeres que não temos acesso, gra aqui temos acesso graças a ela, que acabamos por não a valorizar adequadamente. Só quando acontece um apagão ou ficamos sem luz, é que somos capazes então de perceber como o mundo moderno para sem eletricidade. E, gente, sistemas não funcionam, nada funciona. Olha, não sei se vocês percebem no lugar que vocês vão e às vezes o sistema não está funcionando. A resposta ela é simples: o sistema está fora do ar, não podemos fazer nada. Já chegamos aí. Nada como um banho quentinho, não é mesmo? E olha que curioso, você sabia que a invenção do chuveiro elétrica é brasileira? Uau, que tudo, né, gente? Na década de 1940 surgiram os primeiros protótipos. Como as redes de gás praticamente existiam apenas em grandes cidades, a opção mais viável era utilizar a energia elétrica para aquecer então a água. Então, vamos agradecer a energia elétrica agora e comecem a colocar então os 9 motivos pelo qual vocês são gratas. Meu, essa aqui, gente, vocês nem vêm falar que ela não é fácil para vocês encontrar 9, porque eu acho que tem mais de 9 motivos, né? E nessa outra reflexão que eu trouxe aqui, ela tem um pouco, ela é um pouco parecida, mas eu quis trazer um pouco do meu olhar aqui, ó. Você já imaginou a sua vida sem energia elétrica? Antes da eletricidade, o dia praticamente terminava quando o sol se punha. As pessoas iluminavam suas casas com velas, lamparinas a óleo ou fogo. Hospitais faziam procedimentos com pouca luz. Alimentos estragavam rápido porque não existia geladeira. Roupas eram lavadas à mão. Cartas demoravam semanas ou meses para chegar, e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo escuro que chegava. Olha que lindo, gente! Uma curiosidade muito interessante é que a eletricidade sempre existiu na natureza. Os raios são uma forma poderosa de energia elétrica, mas durante muitos séculos o ser humano apenas observava esse fenômeno sem conseguir dominá-lo. Foi então, através de muitos estudos e descobertas, erros e invenções, por nomes como Benjamin Franklin, Michael Faraday e Nikola Tesla, que a energia elétrica então começou a ser compreendida, gerada e distribuída para transformar cidades, casas e vidas. E talvez exista uma reflexão bonita então nisso. Muitas vezes reclamamos da conta de luz, uma queda de energia ou de um aparelho que simplesmente não funciona. Mas basta faltar a energia por algumas horas para percebermos quantas coisas invisíveis sustentam o nosso cotidiano. A energia elétrica ela não trouxe apenas conforto. Ela ampliou possibilidade de estudo, saúde, comunicação, trabalho, segurança e conexão humana. Essa que nós estamos tendo aqui agora. Talvez agradecer pela energia elétrica seja também lembrar que existem muitas conquistas na humanidade que só percebemos quando elas deixam de existir. E fica uma pergunta aqui: quantas coisas presentes na sua vida hoje só nota o valor quando faltam? Gente, é muito lindo isso daqui. E eu gosto de trazer um pouco da minha visão para que vocês consigam compreender pelos meus olhos e os olhos de vocês vão compreender na forma de vocês. Mas é sobre isso. Muitas coisas que nós temos disponível e o que esse livro está mais fazendo eu compreender
é que nós temos muitas coisas das quais a gente não dá conta. Nós temos várias coisas das quais a gente sequer se lembra, como a energia elétrica que só a gente dá valor quando acaba, quando a gente fica sem, quando não tem, e ainda a gente reclama se fica alguma hora, duas, sem, ou cai a energia, aí tá lá as redes de abastecimento correndo para lá e para cá depois de um temporal para conseguir abastecer, e aí as pessoas reclamam, porque, claro, a gente está pagando para ter isso. Mas vocês percebem a importância de termos hoje a energia tão presente na nossa vida de uma forma que muitas vezes a gente nem sequer lembra dela? E o mais bonito que eu achei aqui nessa reflexão foi aqui quando fala sobre as pessoas iluminavam as suas casas com velas, lamparinas e óleo. Deixa eu só achar aqui. A eletricidade. Deixa eu só. Aqui, ó. Roupas eram lavadas à mão, cartas demoravam para chegar, meses, semanas e o silêncio da noite era interrompido apenas pelo escuro. Então, eu achei lindo isso daqui, porque fala que antigamente, quando não tinha, o silêncio chegava através do tempo. O silêncio chegava através do sol se pondo, quando as galinhas iam dormir, quando os pássaros repousavam, quando o sol se colocava, quando a lua subia. Era silêncio. E as pessoas acompanhavam esse ritmo da natureza, que é o nosso, praticamente, o nosso relógio biológico. Ele acompanha, pelo simpático para simpático, esse movimento cronológico do tempo, tá? A gente chama de. Ai, agora me fugiu o nome do. Como é que é? Círculo circadiano. Acho que é o círculo circadiano, horário circadiano, que é o relógio biológico do nosso corpo que faz esse movimento de o simpático acende quando o sol levanta. E o parasimpático, ele é o freio, ele vai desacelerando conforme o sol vai se pondo. Então, nós temos um relógio nosso, circadiano, que é biológico e que ele funciona através desse movimento da natureza. E que hoje a gente vai dormir, tem telas nos olhos até o sono chegar. Engana-se quem acha que as telas, elas trazem sono, elas só atrapalham a vida porque os seus olhos não estão mais querendo, eles já baixaram totalmente a luminosidade, o seu parasimpático está querendo entrar em ação para diminuir os seus movimentos e você está com estímulos, né? Então, é muita tela. Você acorda, você já pega a tela, em vez de você olhar para a claridade, olhar para o sol nascendo, ver a claridade natural entrando. Então, tem muitas coisas que estão desencadeando hoje também por causa da eletricidade é, infelizmente, coisas que não estão sendo usadas com sabedoria. Então, antes de vocês agradecerem, pensam, reflitam, sabe? Eu venho de uma época onde não tinha geladeira, não tinha eletricidade, e eu me lembro muito bem até os meus 9 anos, como eu já falei em outras lives aqui, que a gente falou lá para trás, agradecendo algum tema, eu não me lembro qual que era, que os meus pais carneavam porco ou boi, enfim, fritava tudo nos tachos e depois colocava dentro dos latão a banha com a carne para preservar lá dentro. Então não tinha geladeira, sabe? Não tinha era fogão a lenha e esquentava a água, botava no latão para tomar banho. Então, gente, é muita evolução. E olha, eu vou falar para vocês, em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Eu tenho 44 praticamente, e eu tinha 9 anos quando eu presenciava, essa é a realidade da minha vida. E talvez hoje, no nosso país, nós temos ainda muitos lugares que a eletricidade ainda não chegou, tá? Então, levanta sua mão, agradeça aos céus, a sua eletricidade, e por hoje a gente está podendo ter essa comunicação aqui justamente porque ela existe. Beijo no coração de vocês, façam uma tarefa bonitinho. Amanhã é dia 55, estou fazendo o teste de gravados, e a gratidão, essa também vai ser top, tá bom? A gente se encontra amanhã. Beijos, beijos.